aqui no ar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos chegando aqui para o nosso encontro, nosso webinar de destinos brasileiros sustentáveis. Então, eu sou Caio Iglesias, sou especialista de inovação e ESG da Embratur. Hoje a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre essa agenda ESG, como ela tem se mostrado dentro da agência, alguns desdobramentos, né? E, claro, vamos trazer bastante conteúdo para vocês, né, pensando em formas acionáveis e práticas aqui de falar de ESG, tá? Então, por favor, quem for chegando aqui, vai mandando um alô aqui para a gente, só para a gente saber que as pessoas já se conectaram, enfim, a gente teve bastante gente que se inscreveu, o que é uma coisa muito boa, então só para a gente garantir que as pessoas vão conseguir aproveitar esse momento, tá? Então, quem chegar puder ir dando um oi por aqui, a gente já vai se falando, tá? E aí a gente começa em alguns 2 minutinhos, tá bom? Só esperar um pouquinho aqui o pessoal chegar. A gente já foi ao ar aqui no horário que a gente combinou, só para todo mundo poder se ajeitar, pegar uma água e a gente começar de fato aqui o nosso conteúdo, tá? Boa tarde, o Jeff Santos me mandou um oi aqui já no chat. Muito bom, obrigado, Jeff, seja bem-vindo. Quem mais estiver por aí, se puder ir mandando um oi aqui no chat, é legal que eu consigo ver as interações aqui para a gente se conhecendo. Márcio, boa tarde, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Quiserem comentar também, pessoal, de onde vocês estão falando, né? A gente divulgou o webinar aí para o Brasil inteiro, então isso vai ser curioso da gente entender aqui também de onde vocês estão se conectando, tá? Eu estou em Brasília, no Distrito Federal, onde fica inclusive a matriz aí da Embratur. Franciele está por aqui, setor de Gramado. Fran, lembro de você com certeza, estivemos juntos agora, né, no festival, seja bem-vinda também, que legal que você está aqui. E vamos lá, vamos entrando aqui, interagindo no chat, tá? Mais um minutinho a gente começa aqui, agora às 3h05, tá? Para a gente também não atrapalhar a nossa agenda aqui e cumprir todos os compromissos que a gente tem para hoje. Boa, que bom que você está aqui, Fran. Márcio falando de Estrela d'Alva, Minas Gerais. Perfeito. Pessoal, quem for chegando, vai se conectando aqui, dá uma boa tarde, fala de onde está falando, tá? Vou começar aqui a mergulhar no nosso conteúdo. Boa tarde, Flávia. Visite Campinas, presente aqui, ó, interior de São Paulo. Seja bem-vinda, tá? Espero que seja um momento muito bom para você. Marina Oliveira, de Piracicaba, seja bem-vinda também. Vamos chegando e se ajeitando aqui, tá? Pessoal, vou começar a puxar aqui o nosso conteúdo, tá? Contar um pouquinho sobre o porquê que a gente organizou esse webinar, né? É uma iniciativa muito relevante para a gente. E aí, enfim, fazer uma introdução aqui do que vai acontecer no momento de hoje. Para quem está por dentro, né, acompanhou as nossas divulgações, já viu que esse é um primeiro encontro, né, que a gente vai ter aqui de 2 módulos que a gente vai fazer nesse webinar, tá? Então, vou comentar um pouquinho de onde veio esse webinar, né, por que é importante a gente conversar aqui em termos práticos, né, a gente mergulhar um pouquinho aqui nas nossas práticas, nas nossas experiências, né, pensando aqui em ESG, né, com esse olhar do turismo, tá? Então, pessoal, primeira coisa,
vamos fazer um alinhamento aqui sobre como o ESG tem sido tratado dentro da Embratur, tá? Então, qual que é o papel hoje da Embratur pensando em ESG? Antes de falar do ESG, para a gente ter esse alinhamento como um pano de fundo, a Embratur ela é a agência de promoção internacional do Brasil, certo? Então, o nosso trabalho, no final das contas, ele tem bons resultados quando a imagem do nosso país é bem trabalhada, é bem vista, é bem entendida fora, né? Fora do país, nos outros países. Então, a gente busca atrair turistas internacionais para cá e ampliar, né, a emissão de divisas que a gente fala, né? Então, a gente está olhando para a quantidade de turistas e a gente está olhando que é essa emissão de divisas para quanto esses turistas gastam. Então, um olhar aqui talvez de ticket médio, né? Enfim, pensando em negócios, a gente tem esse olhar, porque para a Embratur é muito importante que o turismo seja um vetor de geração de emprego e renda, tá? Então, hoje, pensando em ESG, a Embratur tem um papel aqui de farol estratégico, tá? É claro que ela não consegue chegar muitas vezes na ponta, né, na execução desses projetos, mas sendo uma entidade, uma agência nacional, né, que tem um olhar para o país todo, é muito importante que a gente tenha, né, esse direcional de ser esse farol estratégico, de mostrar onde a gente deve chegar, quais que são os principais objetivos, né? E é claro que esse papel é muito melhor desempenhado quando a gente consegue ter esses atores bem organizados e bem articulados, né? Então, aqui entrando uma questão muito importante de governança, quando a gente fala em gestão de destino e ESG, tá? Hoje a visão da Embratur é tornar o Brasil reconhecido pela diversidade, pelas experiências turísticas aqui, autênticas e sustentáveis, né? Então, contribuindo para o aumento da entrada de turistas internacionais e de divisas, ou seja, de dinheiro, realmente, né? Que essa economia seja movimentada através desses turistas que vêm para cá. É muito importante, gente, observar dentro dessa visão alguns termos aqui, né? A gente fala de experiências turísticas, é claro, porque a gente trabalha com turismo internacional, mas a gente fala de experiências autênticas e sustentáveis, né? Então, hoje em dia já existem dados, né? O Booking tem um estudo muito famoso de que turistas internacionais estão dispostos a pagar até 40% a mais por experiências que demonstram uma preocupação com sustentabilidade, né? Então, estamos falando de ESG, mas estamos falando diretamente de economia também, tá? E estava lendo essa semana alguns artigos comentando sobre como o Brasil tem se posicionado, né, para oferecer essas experiências autênticas, ou seja, são experiências que as pessoas não poderiam ter em outros lugares, que elas são aqui entregues através da nossa riqueza cultural e da diversidade do nosso país, tá? Hoje, o que é relevante para a Embratur? Até onde a gente já chegou, né? E pensando em ESG especificamente, o nosso compromisso é tangibilizar o que são essas práticas sustentáveis, né, através dessa estratégia ESG, atuando como agentes de transformação voltados para o trade turístico. Então, por isso que é importante a gente conversar com gestores de destinos, a gente conversar com gestores de atrativos e equipamentos turísticos, né? E esse webinar é mais uma oportunidade de a gente fazer isso, tá? Boa tarde para o pessoal de Paraty, que eu acabei de ver aqui, ó. Camila Lugo chegou também. Grande território aqui, patrimônio, né? Histórico mundial aqui, reconhecido pela ONU, então sejam bem-vindos. Seguindo aqui, pessoal, esse webinar, ele vem do primeiro concurso ESG que a gente fez na Embratur, né? Que foi no ano passado. Qual foi a ideia do concurso ESG? Mapear o que já existe de experiências que olham, né, para as características de um trabalho que atende às diretrizes de ESG. Então, a gente está o tempo todo, né, desdobrando essa estratégia a nível nacional e em alguns momentos a gente precisa parar esse trabalho, né, vamos dizer assim, de divulgar e compartilhar, multiplicar essa estratégia e fazer uma avaliação de, tá, isso está sendo implementado, não está? Então, o concurso ESG apareceu muito nesse contexto, né, para a gente entender quais que são essas melhores práticas, onde elas estão sendo implementadas e a gente conseguir ter um primeiro nivelamento, né, de como isso tem sido implementado em nível nacional. Não poderia deixar de fazer aqui uma menção honrosa, tá, para todos os premiados aqui do nosso concurso, e aqui só mencionando para vocês que a gente teve mais de 60 destinos que se inscreveram aqui, mais de 90 experiências cadastradas aqui para essa análise, né, do concurso, mas destacar aqui um trabalho muito bem feito da Belo Tour, que é a empresa municipal de turismo de BH,
a Setur Estadual de Alagoas, tá? Que também são super parceiros, fizeram um trabalho voltado ali para turismo de natureza, enfim, muito interessante também. E 2 terceiros lugares aqui, vamos dizer assim, que é a Setur Municipal do Rio de Janeiro e a Funditur, tá? Que seria aqui a Secretaria Estadual do Mato Grosso do Sul, tá? Então, a empresa que cuida lá da gestão do turismo no estado. E aí, pessoal, nesse momento, a gente vai começar a mergulhar nesse conteúdo, tá? De ESG. Para fechar essa minha fala introdutória, gostaria de dizer aqui, primeiro, um obrigado por vocês terem topado estar nesse momento com a gente, tá? E, por último, quero deixar contatos aqui, tá? Eu sou Caio Iglesias, sou especialista em ESG na Embratur. Eu percebi aqui que o meu número de celular ficou cortado no material, mas eu vou mandar ele para vocês no chat, tá? E tem aqui o link do meu LinkedIn para quem quiser se conectar, depois puxar alguma conversa sobre algum assunto específico que vocês podem estar vivendo no território de vocês, tá? Porque é papel da Embratur também atuar, né, nessa ponte com os territórios, a gestão, né, dos destinos, seja em nível estadual, em nível municipal, enfim. Então, quero me colocar à disposição de vocês aqui também e aproveitem muito o nosso webinar, tá? Esse é um momento para vocês, peço que vocês interajam bastante aqui no chat, mandem as dúvidas, sugestões de vocês também, que a gente vai estar sempre muito atento a isso, tá? Nesse momento, quero chamar aqui a Tati e o Hélio, que eles vão introduzir aqui a parte de conteúdo do nosso webinar, tá? E já agradecendo também a ESG Pulse, que é a nossa super parceira aqui nesse momento, tá? E aportando um olhar muito técnico de quem já está fazendo, né, todo esse trabalho de execução de ESG no mercado de turismo, então com uma visão muito prática, muito aplicada. Então aproveitem esse repertório que eles têm aqui também, né, para sanar essas dúvidas e dar alguns direcionamentos para vocês, tá? Hélio, Tati, sejam bem-vindos. Deixo a fala com vocês nesse momento. Obrigada, Caio. Bem-vindo a todos. Sou gestora da ESG Pulse, Tatiana. Hélio, acho que prazer, a gente vai convidar bem o vídeo, né, do Tony. Um prazer a todos, boa tarde, obrigado por terem vindo. Vamos começar então, Tati, chamando o vídeo do Tony. Olá pessoal, em nome da Unidestinos, União Nacional dos Convênios e Vistos Birôs, quero agradecer a presença de todas e de todos. Hoje começamos uma etapa prática e colaborativa do turismo brasileiro, transformar o discurso de sustentabilidade em dados, métricas e competitividade real para os nossos associados, para os nossos destinos. Ao lado da Embratur e da ESG Pulse, estamos lançando um movimento nacional para preparar o Brasil para o que já é uma exigência global, um turismo mais responsável, com governança, rastreabilidade e resultados econômicos sustentáveis. O turismo sempre foi o vetor de desenvolvimento, mas agora também é o vetor de reputação. Ser sustentável não é apenas cuidar do meio ambiente, é cuidar das pessoas, da economia local e da imagem do destino. E aqui, os convênios, vistos e birôs têm um papel fundamental. São eles que unem o trade dessa cadeia produtiva de turismo, de viagens e de eventos. Hotéis, espaços, agências, fornecedores, ajudando a transformar boas intenções em ações concretas. Já as secretarias de turismo têm o papel de liderar a governança, incluir metas no planejamento e criar políticas públicas que consolidem esse legado. O programa Destinos Sustentáveis ESG Pulse traduz tudo isso e é um passo a passo muito simples, acessível e auditável, começando pelo diagnóstico que é gratuito. Hoje o convite é claro. Participem, conheçam a régua ESG e tragam suas redes. Quanto mais destinos entrarem nesse movimento, mais forte será o turismo brasileiro na COP30 e no cenário internacional. Vamos juntos transformar o potencial do Brasil em resultado. Bem-vindo à jornada dos destinos sustentáveis do Brasil. Muito bom, obrigada aí, Tony, muito boas palavras. Então, bem-vindo a todos. A gente teve aí mais de 500 profissionais inscritos, né, profissionais do turismo de todo o Brasil. Online aqui, a gente tem desde professores, secretarias, conventions, birôs,
e fornecedores do turismo e de eventos, empresários. Então, bem-vindo a todos. Queria já posicionar vocês em relação a como vai funcionar esse webinar. A gente vai fazer de forma bastante dinâmica, então vocês também vão interagir. A gente tem ao longo da apresentação 7 perguntas, onde vocês contribuem aí com pensamentos de vocês, momentos, dúvidas e reflexões, e as respostas vão ser apresentadas de forma anônima, ao vivo, então vocês também vão poder ter uma ideia aí de como que estão as pessoas e parceiros aí que estão com a gente online. Bom, eu sou o Hélio, eu comecei a minha carreira no turismo há 35 anos atrás como guia, fundei a minha agência de eventos faz 26 anos, hoje já entregamos mais de 7 mil eventos para mais de 50 multinacionais, e em 2023 eu iniciei essa jornada de impacto através da SG Pulse, uma startup que lidera a transformação ESG no turismo. Já temos 500 empresas no nosso ecossistema, mais de 300 são fornecedores e já verificamos com a nossa ferramenta mais de 200 eventos. Fundamos a ESG com uma missão clara de transformar o turismo brasileiro pela lente ESG. O que a gente quer entender agora com vocês, antes de avançar em conteúdo, é o que tem aí na mente de vocês sobre o que é turismo sustentável. Qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam turismo sustentável? Vou explicar para vocês como vocês vão preencher e colocar essas palavras aqui ao vivo para a gente. Abaixo da tela de vocês, aí vocês, tanto no celular quanto no computador, vocês têm um quadradinho escrito atividade. Então, cliquem nessa atividade, logo abaixo, cliquem em atividade 1 e vocês já vão ter acesso à pergunta. Tem um campo aberto e vocês podem já colocar essa palavra que vem à cabeça de vocês agora mesmo. A gente vai, daqui a pouco, projetar as respostas e vamos vendo ao vivo aí dessa turma que está online do Brasil inteiro o que é turismo sustentável para esse Brasil. E a gente começa, então, a falar, todo mundo aí partindo do mesmo lugar de percepção, né? É uma percepção e entender como que está esse Brasil. Olha lá, Tati, preservação vem aparecendo bastante, harmonia renovável, autossuficiente, natureza, preservação está ganhando aí. Já foram preservação, 20... o tamanho da palavra aí é a quantidade de pessoas, né? Mais pessoas responderam preservação está ganhando. Futuro. Responsabilidade. Muito bom. 46 respostas. 48 respostas agora, a gente consegue ver aí ao vivo quantas pessoas estão interagindo. A gente tem mais de 100 pessoas online, algumas ainda não estão 100% engajadas. Então, relembrando, quem pegou agora, abaixo do vídeo, tem um quadradinho escrito atividade. Clique na atividade abaixo do vídeo e você vai abrir essa pergunta. Eu acho que a gente está vendo aqui, então, que é entre responsabilidade, ecologia, preservação, respeito, futuro. Acho que futuro e responsabilidade, né? Agir com responsabilidade no hoje para a gente garantir esse futuro. E é nesse lugar que a gente segue adiante, então, a nossa apresentação. Acho que foram 66 até agora. Então, o turismo sustentável. Hélio, conta aí para a gente a visão do turismo sustentável. Ele vai além do meio ambiente, né? Ele envolve as pessoas, cultura, economia e governança. O visitante gera impacto, mas também pode deixar legado positivo e como que a gente consegue transformar isso em riqueza.
Eu acho que é por aí que a gente vai passar a nossa tarde juntos aqui. A SG Pulse começou verificando a sustentabilidade nos eventos corporativos, que é da onde eu venho, e essa iniciativa cresceu. Hoje a gente já certifica cadeias hoteleiras, resorts, espaços de evento e fornecedores. O que é uma certificação? A certificação é quando você cumpre uma lista de tarefas que são determinadas por uma norma técnica, seja da ABNT ou normas técnicas globais. E essa lista de atividades, elas são verificadas, comprovadas e auditadas em loco. Então, quando a gente faz uma certificação de um hotel, de uma agência, de um espaço de eventos, de um fornecedor de um equipamento, você tem o entendimento de que precisa ser feito. E quando você vai realizando, implementando certas práticas no seu negócio, esse negócio se torna mais maduro. E essa maturidade gera mais negócio para você e a gente entra num círculo virtuoso de prosperidade. E é isso que a gente quer trazer para vocês, para a sua carreira. A nossa ferramenta, ela vai alavancar o seu destino, a sua carreira como profissional, o seu investimento, o seu hotel. Você vai poder mostrar o que você faz sem correr o risco de estar falando de greenwashing. E agora a gente avança para a nossa terceira fase, em parceria com a Embratur e com a Unidestinos, e vamos lançar esse programa brasileiro de destinos sustentáveis. Nosso objetivo é simples e ambicioso: certificar os destinos com potencial turístico, elevando o padrão nacional frente aos outros destinos internacionais. O Brasil, esse ano, estamos chegando a 7 milhões de visitantes, estamos comemorando, é um recorde histórico. Mas é o mesmo número que a Argentina recebe de visitantes. A República Dominicana, que é basicamente uma única cidade, que é Punta Cana, recebe 10 milhões de visitantes por ano. Marrocos recebe 20 milhões. México recebe 40 milhões. Por isso que é importante o papel da Embratur de colocar a gente nesse mapa global. E é importante esse projeto que a gente está iniciando aqui hoje, a gente tem muito ainda a crescer. O turismo global movimenta 11 trilhões de dólares. No Brasil, são 207 bilhões no ano passado. E os eventos corporativos cresceram esse ano já 15% em relação ao ano anterior. O ESG e o mercado de eventos, a gente traz essa reputação para feiras, congressos e viagens de incentivo, com uma argumentação sólida para atrair as grandes marcas e os grandes eventos internacionais. Não é só sobre The Town, Rock in Rio, Lollapalooza. A gente está falando sobre congressos médicos, feiras internacionais e muitos eventos que os Conventions e Visitors Bureau tanto se esforçam para trazer para o Brasil, como, por exemplo, jogos da NFL que vieram para São Paulo, e por aí vai. É a possibilidade clara de trazer muito dinheiro para o nosso país e oportunidades para todos vocês. Só que os gringos, eles estão procurando, eles estão exigindo ESG nas suas propostas. Quando uma multinacional pede um orçamento, a gente já nota a demanda por critérios ESG e principalmente por certificações. E é com esses relatórios de impacto e rastreabilidade que estão sendo exigidos pelo mercado global que a gente vai apoiar vocês a entrarem de uma forma muito transparente e prática nessa esteira de desenvolvimento. E você conhece já o GDS Index, o Ranking Global de Destinos Sustentáveis?
Agora a gente vai responder isso, porque ele tem tudo a ver com turismo sustentável e eventos, assim como o Hélio estava comentando. Então, quem não estava aqui ainda, tem muita gente ainda entrando nesses últimos minutos. Então, abaixo da tela, do vídeo que você está assistindo, tem um quadradinho escrito atividade. Clique em atividade e você vai poder responder um pouco para a gente ter uma noção de quem está aqui com a gente online, quem já ouviu falar do GDS e desse ranking global de destinos sustentáveis, que fala tanto de turismo quanto de eventos. Vamos ver a resposta, acho que já deve ter gente respondendo. Já temos aí 17 respostas, não conheço. Temos quase 20 pessoas que não conhece, a grande maioria aí não conhece. Já ouviu falar, importante. E alguns que já conhecem bem, e é por aí que a gente vai. Quem conhece... O GDS é o Global Destination Sustainability Index, que é o ranking global de sustentabilidade em destinos. Ele é um mapa. O mundo já está medindo sustentabilidade em destinos há mais de 10 anos. E aqui no Brasil a gente não conhece, e é claro que a gente não conhece, porque o Brasil não está nesse mapa. E é isso que, como profissional de turismo de uma agência de eventos e viagem de incentivo que me fez viajar pelo mundo todo, me deixa indignado, porque a gente precisa entrar nesse mapa para trazer mais turistas para o Brasil. E foi isso que me motiva a investir nessa iniciativa da ESG Pulse e a trazer essa metodologia aqui para o Brasil. A gente tem chance de quadruplicar o número de turistas internacionais aqui no Brasil, e é esse que é o meu propósito maior. Vamos mostrar um pouquinho do histórico do GDS nesses últimos 10 anos. Acho que já ficou claro aqui que a maioria esmagadora dos participantes aqui nunca ouviu falar ou conhece pouco. Aqui eu estou mostrando a performance e a evolução média dos destinos. Quando eles começaram a medir a sustentabilidade nos destinos, a linha preta, que é a média de todos os destinos do índice, lá em 2016 estava em 51%, e você pode ver a linha crescendo para 66% das práticas aplicadas. É uma nota de 0 a 10, né? De 0 a 100. Então, os destinos começaram com nota 5 e hoje estão com a nota 6,6. A linha azul é a linha dos top 10. Top 10 começou com 99 e hoje a média dos top 10 está em 87% das práticas de sustentabilidade. Mostrar um pouquinho das cidades e um pouquinho dessas notas. Aqui você vê na região da Ásia e do Pacífico a cidade de Melbourne, na Austrália, com 83% de práticas sustentáveis implementadas. Lyon, na região central e sul da Europa, com 84%. Nos Estados Unidos e Canadá, eu quero chamar a atenção para o último colocado, Washington, D.C., que é a capital americana. Está com 57% das práticas implementadas lá. E o campeão hoje no Brasil, no mundo, é Helsinki, capital da Finlândia, com 93% das práticas. E ele é campeão pelo segundo ano consecutivo. É a maior nota. Claro que a gente não quer comparar a realidade brasileira à Finlândia ou à Austrália e nem a França, a Espanha, são países europeus, mas o fato é que é com eles que a gente compete globalmente pelos turistas. Então, a verba, quando uma multinacional ou um congresso de cardiologia vai escolher um destino para fazer seu evento e trazer 6 mil médicos para uma discussão de uma semana, ele está olhando para isso aqui. Então, passou da hora de nós, profissionais do turismo, agirmos com força para trazer para cá também essas oportunidades.
qual que é a sensação de vocês, né, quando escutam, veem essa lista e não enxergam o Brasil aí? O Brasil hoje não aparece. O que isso significa para você? Então, a gente quer ouvir também, vamos entender esse sentimento aí do brasileiro, para ver as motivações para mudar, para poder mudar isso. Vamos colocar aqui a tela de resposta, todo mundo já sabe, né? Embaixo do vídeo tem o quadrinho de atividade e vocês podem colocar a resposta de vocês. O Brasil não aparece, o que significa isso para vocês? Clique aí na atividade abaixo do vídeo e vocês vão poder... decepção. Critério, por isso que a gente está aqui, todo mundo podendo falar a mesma língua, traçar uma régua de critérios para que a gente possa elevar o Brasil inteiro nessa mesma régua. Oportunidade, tem muito caminho aí pela frente, né? Para a gente poder fazer muita coisa interessante, muita coisa boa acontecer. Ainda falta de conhecimento que a gente está atrasado, é isso. A gente pode mudar isso, agora é o momento. Oportunidade de novo. Mudança ali apareceu. Quem está no celular deve estar vendo um pouquinho pequenininho. Tristeza, mas dá para mudar essa oportunidade. Acho que a gente está falando de ação, né? De mudança. Ali o Tony do Sando, quem entrou depois, da Unidestinos, deixou ali marcado que é o momento de Visitors Bureau, Secretaria de Turismo atuarem juntos nesse momento de oportunidade de virada de chave realmente do turismo brasileiro, que a gente pode fazer a diferença juntos, né? Ali tem desconhecimento, acho que sim, a gente aqui da SG Pulse trabalha bastante para trazer um letramento para o mercado de turismo e eventos, e às vezes o ESG é muito nebuloso, então não entendo, então não faço. Então, esse é o momento de poder entender mais e aprender mais sobre conhecimento mesmo para fazer a diferença. Isso aí. Bom, vamos seguindo. A gente já entendeu que ficamos entre decepção e oportunidade, entre falta de conhecimento e vontade, né? Mas o que é o turismo, então, na era da COP30 e do Net Zero? Net Zero é o carbono neutro, né? O mundo sem o aquecimento global. Se a gente imaginar que o turismo ele é responsável por 10% do PIB mundial e responsável por 8% das emissões de gases do efeito estufa, e a COP30 vem para discutir isso, né? E vocês viram, todos aqui estamos acompanhando a questão da COP30 ser realizada em Belém, que não tem infraestrutura, e com diárias de R$15 mil durante o evento. Como que esse turismo pode ser bom, pode ser ruim? Qual é o legado de um turismo em massa, o problema de um turismo em massa, né? Quando um destino ele sofre os impactos da turistificação, né? Quando você vê que na Itália aqueles cafés e aqueles restaurantes eles já roubaram todos os espaços e aquele macarrão já não tem mais a mesma qualidade, virou uma vitrine de nonas esticando massa, perdeu o propósito. É um turista que vem uma vez só, não é um turista que consome, é um turismo que vai embora rápido, porque quando ele vai num lugar cheio, num lugar que não tem mais a cultura, que não tem mais aquela conexão, a gente vai por quê? Né? Por que a gente vai para Fernando de Noronha? Porque a gente quer viver a simplicidade de Noronha, simplicidade de Iraquaquara. Então, como que a gente pode gerar crescimento econômico, mas também cumprir com os desafios sociais e ambientais da turistificação? Então, a gente quer ouvir um pouquinho como que está o destino de vocês em relação a isso, né? Como que vocês estão se sentindo pressionados com essa turistificação? Como que já chegou aí para vocês? Contem aqui para a gente um pouco, porque é sobre isso também, né? Como que a gente consegue estruturar o destino para que não tenha essa pressão, né? Para que seja realmente algo planejado, estruturado, e a gente precisa tomar ações sobre isso.
Então, respondam aí para a gente quais as pressões maiores que vocês sentem hoje em relação a essa turistificação. Vamos ver as respostas. Habitação, quem está no celular talvez esteja pequeno, então a gente está falando da primeira barrinha ali, mobilidade, a segunda, cultura e identidade, a terceira, resíduos, fluido e convivência, áreas sensíveis da natureza, habitação e aluguéis. Habitação e aluguéis está ali na frente de tudo, né? Eu acho que é o caos global, né? Depois que inventaram o Airbnb roubando o espaço de trabalhadores na Europa, garçons tendo que dormir nos seus carros, tá uma situação bem drástica em relação ao impacto do sobreturismo, a turistificação dentro das habitações, resíduos, muito lixo, né? Impacto nas áreas naturais. Vamos seguindo, então, já deu para a gente ter uma ideia aqui de como que o nosso grupo está lidando com essas questões aí. E agora é sobre olhar para essa oportunidade, né? Se a turistificação é bem gerida, como que você enxerga as maiores oportunidades para o seu destino? Também. Aí, porque é isso, né? A gente sabe que está num momento de desafio, mas tem muita oportunidade. Então, o que não estava bom, que não estava bem planejado e bem feito, agora a gente pode mudar isso. Então, quais oportunidades vocês enxergam? Talvez o pessoal ainda esteja engajado na pergunta anterior. Aí, começaram as respostas. Então, a primeira barrinha amarela é a... Opa! Vamos lá. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente está vendo a formalização de empregos. Eventos em segundo lugar. Compras em último. Menorzinha das barras é compras. E a formalização do emprego e eventos está ganhando aí primeiro e segundo lugar. Com planejamento e métricas, a turistificação pode gerar empregos, fortalecer a economia local e atrair investimentos sustentáveis, transformando os desafios em oportunidades de desenvolvimento. Vamos seguindo para a próxima, Tati, que o nosso tempo aqui já estamos com 37 minutos já. Aqui a gente traz aqui um pouquinho para a reflexão, né? Noronha, a primeira vez que eu fui para Noronha já tinha a capacidade de carga instalada. Eu fiz um evento para Gatorade lá, já tem mais de 25 anos. Noronha tem feito muito bem essa limitação. Quando a gente limita, a gente cria barreiras claras da capacidade de carga. E Bitipoca, eu tive em Bitipoca recentemente, o parque fecha a partir de determinado número, não entra mais. Então, é importante a gente estudar a capacidade de carga. Bonito também é outro exemplo que vem fazendo muito bem a gestão dos limites. O limite, ele faz tudo crescer de uma forma muito mais organizada e faz o turista voltar, porque ele percebe a organização e ele não está vivendo naquele caos duro da cidade. O turista que sai dos grandes centros urbanos, ele não quer ir para o trânsito, ele não quer ir para a fila, né? A gente vê, por exemplo, o oposto na Disney. Hoje, a Disney ela está cobrando um ticket enorme para você entrar, e aí você ainda precisa pagar um outro valor mais caro ainda para furar a fila. E aquele cara que pagou o enorme está vendo as pessoas passarem na sua frente. É bizarro o que está acontecendo lá. Então, é o antiturismo que está sendo feito em Orlando. Então, acho que a gente tem que olhar para o Brasil. Essa é a grande oportunidade de repensarmos juntos a nossa turistificação. Pegando essas práticas de Fernando de Noronha, de Bitipoca, de Bonito, de Bombinhas, e não fazer o que Orlando está fazendo, de ter que cobrar para nego furar tua fila. É assim,
eu fico, como profissional do turismo, com essa visão internacional que eu tenho, trazer essas práticas para você. Ninguém mais quer ir para Veneza, porque você chega em Veneza, é um trânsito, é um inferno. Quem já está num grau de viajar, que já é um viajante mais experiente, ele está buscando destinos alternativos e destinos reais. E é isso que a gente pode e tem a nossa oportunidade por estar entrando atrasado no mercado, um pouquinho atrasado. A gente pode aprender com o erro alheio que está acontecendo lá fora do Brasil. Então, agora não é mais só sobre querer, é sobre precisar e também é sobre exigência do mercado, né? Acho que está claro aqui o quanto que é necessário e quanto que as instituições financeiras também já abriram os olhos para isso, porque tem muito risco envolvido quando você não tem as práticas estruturadas, quando você não é sustentável, tem riscos financeiros, tem riscos de imagem, enfim, os riscos são infinitos. Então, quando a gente fala do G, da governança do ESG, a gente está falando de monitoramento de risco, de transparência, e isso dá credibilidade para que investidores possam realmente colocar um dinheiro em alguma coisa que faça sentido. Então, a gente está falando de métricas verificadas, ou seja, você tem que comprovar para essas instituições financeiras o que você faz para que eles possam, então, colocar ali o dinheiro deles. Os bancos pedem esses critérios ESG, os editais públicos agora estão pedindo metas de sustentabilidade. A Bolsa de Valores, a partir do ano que vem, empresas listadas em bolsas vão ser obrigadas a ter um relatório de sustentabilidade. Então, está claro o movimento do mercado. A gente que trabalha com eventos multinacionais, empresas maiores estão pedindo dos fornecedores dos hotéis certificação ESG, ou seja, uma metodologia auditável por uma entidade externa que comprove as práticas ESG daquele hotel e daqueles fornecedores. Agências produtoras de eventos, para serem homologadas por multinacionais, também precisam ter planos de mitigação de emissão de carbono. Enfim, a gente tem visto a demanda aumentando aqui bastante. Então, o ESG realmente virou exigência de mercado e é sobre reputação, sobre competitividade. Ouvindo isso, como que vocês se sentem? O quão preparado o seu destino está para medir a sustentabilidade? A gente ainda não entrou em critérios, é mais simples do que parece, tem um plano, a gente vai falar sobre isso, mas qual é a sensação de agora? O que você consegue já perceber sobre o seu destino, quando ele está preparado para medir, começar a medir essas práticas sustentáveis? Vamos lá, queremos ouvir vocês. Ó, tá bom, tem 3, a média aí 3, bastante gente já no 4, 3, 4, 5, tá acima da média. Tá bom, Brasil. Tem muita oportunidade mesmo. Estamos ainda com 34 respostas até agora. O 2 está ganhando, né? 1 estamos pouco preparados, 5 estamos preparados para medir sustentabilidade. Essa escala mostra que todos estão na jornada. O primeiro passo é medir, é o diagnóstico que a ESG Pulse vai ajudar vocês a entenderem. Medir o quê? É onde a gente quer chegar no final do nosso workshop 2. Né? Então, esse webinar aqui a gente está trazendo um pouquinho para você também se situar. Você é 5 ou você é 1? Você está no 3? Onde está o teu destino, o teu território dentro dessa escala em comparação a essas outras 60 profissionais que estão aqui? Né? Então, seguindo aí, para a próxima, a gente vê que a gente já está, Tati, da metade para baixo, né? A maior peso do gráfico estava lá. Eu sou mais positiva, eu olho da metade para frente. Mas tá bom. Eu vou lá para o desafio que a gente tem pela frente aí. E aqui a gente pode, se vocês
quiserem oferecer um plano de 90 dias. Né? Então, primeiro mês, um diagnóstico rápido. É necessário implementar um comitê ESG e mapear editais e linhas de crédito nos seus destinos. No segundo mês, definir 12 indicadores e metas para os próximos 2 anos e trabalhar em cima das políticas de incentivo por essas metas dentro do seu destino. E no terceiro mês, lançar páginas públicas de transparência e abrir projetos pilotos dentro do seu destino. A gente tem isso bem organizadinho, dentro de uma boa ferramenta, que, de novo, vai ajudar você a planejar, a ter os incentivos necessários, entender sobre a governança e infraestrutura necessária, para que você também, como profissional do turismo, possa alavancar na sua carreira. Se você que é de Convention and Visitor Bureau, de uma secretaria de turismo, ou está ligado à prefeitura, vocês podem juntos unir forças para levar essa agenda para o seu território, para a sua cidade. Né? Lembrando que é muito mais simples do que implementar um ESG na cidade inteira, a gente trazer as métricas turísticas de ESG, são as mesmas que vão colocar a gente no mapa global. Então, ao mesmo tempo que a cidade começa a interagir com essas métricas, com esses critérios, a gente já começa a trabalhar a nossa entrada no mapa global do GDS, que eu mostrei lá no começo da nossa conversa aqui. Né? Então, quais são, Tati, os critérios? Vamos lá para a próxima slide. Quais são aí os critérios e temas que a gente trabalha aqui na SG Pulse com os nossos destinos parceiros? Aqui para vocês começarem a ter um pouquinho de visibilidade, né? Quando o Caio trouxe lá no começo também, quem estava entrando, sobre a Embratur também contribuir para tangibilizar essas práticas sustentáveis. E quando a gente fala de projetos pilotos, né? Então a gente traz grandes temas para poder simplificar. No eixo ambiental, a gente está falando de eficiência energética, gestão ambiental, gestão de resíduos e recursos hídricos. Posso entrar aqui rapidamente em cada um. A gente está falando de redução de consumo de energia, redução de emissão de carbono e incentivo à energia renovável no município, nos espaços de eventos. Então, lembrando que a gente está fazendo esse recorte no turismo, como o Hélio falou, né? Então, como que a proteção de ambientes sensíveis e gestão da biodiversidade, muitos hotéis estão ali em resorts, em área ambiental, que tem que ser preservado, então a gente faz todo um olhar para todos esses critérios também. Gestão de resíduos efluentes e resíduos sólidos, então como que a prefeitura ali está preparada, né? Um dos desafios que vocês estavam falando ali atrás da gestão da turistificação é a questão da gestão de resíduos, então o quão preparada está esse destino, esse município para a gestão de resíduos. Incentivo à economia circular, né? Então políticas ali para poder incentivar a economia circular é importante. E falando de recursos hídricos, a qualidade da água e o uso responsável da água. Avançando um pouquinho mais, eixo social, a gente divide em 3 grandes temas: direitos humanos, diversidade e inclusão e impacto social. Então, direitos humanos, a gente está falando de preservação e exploração, a exploração e discriminação, segurança e bem-estar de turistas ali, colaboradores, funcionários de todo esse setor, saúde, segurança e equidade. Diversidade e inclusão é sobre trabalho decente e oportunidades de carreira, então tem sim um olhar para o desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional de todo ali o setor, diversidade, igualdade e inclusão social. E o impacto social, a gente está falando de manter a cultura do destino, então o quanto que cada um desses critérios contribui com a economia e apoio à comunidade local, valorização cultural e interação social, comunidade, cultura e identidade do destino. Então, a gente sai dessa massificação e turistificação e vai para a identidade do destino e a autenticidade do destino.
Indo além, para ir terminando aqui, eixo de governança, a gente tem o tema de conduta empresarial ali também do município, da secretaria, gestão de riscos e transparência em relação ao setor do turismo e a gestão da cadeia de fornecedores, que é onde aí envolve essa certificação e a elevação das práticas da cadeia turística. Então, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de gestão de risco e aumentar a comunicação do município em relação a essas práticas sustentáveis. A gente está falando de engajamento da cadeia de fornecedores, acho que ali no começo também o Tony da Unidestinos, ele trouxe muito bem os papéis, dos Visitors Bureaus e da Secretaria de Turismo. A Secretaria de Turismo traz a questão das políticas públicas e os Visitors Bureaus também fazem um engajamento e a comunicação, no fim, é muito importante de todas as partes com transparência. Quais os principais erros nessa implementação? Não tirar uma fotografia inicial, vocês precisam tirar uma fotografia inicial. Você só sabe para onde você vai e como você vai se você sabe de onde você está partindo. Então, faça um diagnóstico prévio antes, entenda onde você está, com bastante verdade para si mesmo, Então, o que temos e o que não temos realmente. Outro erro é tentar implementar tudo de uma vez, não dá certo. Realmente, quando você tem um roadmap, que esses critérios, eles são um roadmap, um plano aí de vários critérios para a implementação, você consegue definir quais são suas prioridades ao longo do tempo, ao longo dos anos, enfim, você consegue ter uma gestão mais estratégica sobre isso. Outro erro é não ter um comitê ESG engajado. É necessário engajamento de secretarias, engajamento de todos os órgãos ali, como a gente comentou antes. Comunicação institucional fraca é um erro e falta de metas e indicadores mensuráveis. Indo adiante, então, quais são as lições práticas? Ter um engajamento político, começar com projetos de baixo custo, impacto visual. Então, comece com simples, quais as frutas mais fáceis de colher, de uma árvore. Você não vai colher a fruta lá em cima, que é mais difícil. Comece com a mais fácil. Projetos simples, baixo custo, onde você já consegue colher alguns resultados visíveis e tangíveis. Integração entre secretarias, otimiza o recurso e a comunicação, de novo, sobre comunicação, sobre engajamento, sobre transparência, é muito importante. Então, um checklist rápido para vocês entenderem, esse plano aí de 90 dias que o Hélio comentou e que depois vai se desdobrar aí por anos até uma melhoria geral do destino. Então, é sobre fazer um diagnóstico inicial, ter uma liderança sensibilizada, o comitê ESG montado, mesmo que tenha que envolver, sim, um Visitor Bureau com a Secretaria de Turismo, sim, todas as partes têm que falar junto. Metas definidas, um plano de ação definido, começando pelo simples, indicadores, porque sem indicador você não consegue entender onde você está, Igual é um dashboard como se fosse o carro, Você está dirigindo, você precisa saber, o quanto que você tem ali já de gasolina ou de óleo. Então, qual é o indicador que você vai medir que você está conseguindo cumprir com as suas metas e com as suas prioridades. Começar aí com algumas ações, relatório ESG elaborado e ter, de novo, a comunicação ativa. Parece até um pouco muita coisa, mas na hora que a gente entrar na ferramenta e vocês perceberem como a gente conseguiu transformar isso de uma forma palpável, vai ficar muito mais simples. E esse é o nosso objetivo do próximo webinar na semana que vem, Então, a gente vai trazer isso de uma forma muito mais mastigada. Eu sei que ainda não ficou claro, mas é importante vocês entenderem os benefícios, Porque quando você tem o ESG rolando no seu município, você vai atrair muito mais investimento privado. Investidores querem investir em lugar que está tratando os temas com seriedade. Você vai atrair qualidade de vida para a sua população. Então, sim, anos de eleição é importante a gente ter isso já andando, porque a gente vai... Não tem como negar. Ano que vem, é um ano importante para o nosso país.
Temos bastante coisa para decidir lá. Então, vocês que estão aí com o poder de fazer acontecer, ou com a vontade de fazer acontecer, agora vocês vão ter uma ferramenta para isso. É por isso que a gente está reunido aqui hoje. Você vai ver... Pode seguir. Não, pode falar. Eu ia comentar que tem uma pergunta aqui no chat, né? Se será disponibilizado material de apoio com os eixos. A gente tem na nossa plataforma todo o checklist pronto, que serve como guia de implementação. Então, faz parte, né, do processo um checklist desse material por eixo. E quem tem feito os checklists, quem tem passado pelo processo de certificação, já identifica a redução de custo operacional, seja em hotel, seja em bar, seja em restaurante, seja numa agência. Eu fiz na minha agência e foi muito bom para mim. Está sendo muito bom. Eu comecei na minha agência, a gente tinha nota 2. Aí a gente começou a implementar os processos. A gente ainda não chegou na 5, a gente está no 4.7. Mas até o final do ano a gente vai chegar no 5.2, pelo que a gente entendeu ali na ferramenta, você vai filtrando. São várias perguntinhas que você vai respondendo, se você faz, se você não faz. Né? Isso já te indica um plano claro do que precisa ser feito. E aí eu coloco lá, isso vai para o RH, isso vai para o pessoal da faxina, isso vai para o pessoal de equipamentos, e assim a gente vai distribuindo as tarefas de quem tem que implementar o quê. E aí, quando a gente entra nesse ranking e mostra uma nota para o nosso cliente, a gente tem tido muito retorno positivo dos nossos contratantes. Então, a gente percebe na prática como o ESG é importante para o negócio e também é importante para o destino. A gente já está em conversas com Campinas, já estamos em conversas com Rio de Janeiro também, e muitos outros destinos pretendemos que entrem nessa nossa jornada a partir dessa nossa iniciativa aqui. Esses critérios, eles são estruturantes, então eles dão sustentabilidade ao negócio, mas a gente já está dando spoiler do webinar 2, né? Então, esses detalhamentos a gente vai poder se encontrar dia 5, né? Próxima quarta-feira, 5 de novembro, no mesmo horário, 15 horas, e a gente pode aprofundar um pouquinho mais. No webinar 2, já que falamos sobre eles, a gente também vai apresentar os destinos, né, destaques do concurso ESG da Embratur. Então, foram 4 destaques, e aí vocês vão poder saber um pouquinho mais das práticas que eles fizeram ali nos destinos. E então é isso, vai ficar ali um leve spoiler para vocês, a gente espera. Mas, Hélio, convida, acho que a gente está falando para todo mundo, né? Sobre fazer a transformação do turismo brasileiro, para todo mundo. Então, são profissionais das secretarias municipais, os Conventions e Visitors Bureau, que querem estruturar programas ESG de fato, tá? Hotéis, resorts, espaços de eventos, bares, restaurantes, atividades, atrações, parques, né? Agências, as marcas, os eventos. Você vai fazer um show na sua cidade, vai ter o carnaval, vai ter o Réveillon, tem solução para tudo. Você tem a régua ESG para eventos, você tem a régua ESG para uma certificação hoteleira, a régua ESG para um município. Então, vocês todos que estão profissionais, vocês estão recebendo uma oportunidade de ter um grande impacto, trazer aquele propósito. Todo mundo quer trabalhar com propósito. E é o que eu quero também. Né? Então, eu acho que você se apropriar dessa ferramenta de trabalho vai fazer você sentir que você... Trabalhar com turismo já é propósito. Para mim, eu só estou fazendo isso por causa disso. Para mim, o turismo é a melhor forma da gente mudar o mundo. Porque o turismo, ele conecta pessoas de várias nacionalidades, de várias regiões, de vários... Sabe, o norte com o nordeste, com o sul, com o sudeste, com outros países. Então, para mim, é a minha forma preferida de mudar o mundo, por isso que eu estou nessa jornada aqui. E eu quero convidar vocês para entrar. Quero convidar vocês para entrar nela também, porque ficou muito bom. Eu acho que de 35 anos que eu estou trabalhando com turismo, esse foi o melhor projeto que eu já fiz.
quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 15h, a gente vai se encontrar e vai dar o próximo passo aí de maneira mais prática, tá? Quando vocês fizeram o login aqui, foi chatinho, mas vocês já fizeram a sua conta na nossa ferramenta SG Pulse, então a gente vai ensinar vocês a mexer lá dentro e aí a gente vai dar um próximo passo para pôr isso para andar. Então, a gente está com perguntas aqui sobre, independente do tamanho, né? Não precisa ser grandes empreendimentos, é para todos os tamanhos. A gente tem a certificação, inclusive, para agências online, que tem trabalho remoto. A gente faz um trabalho bem criterioso e que seja bem aplicável para cada categoria de serviço e de fornecimento aí do setor de turismo de eventos. Então, independente do tamanho, se a gente vai fazer uma certificação para pequeno porte, você sabe que empresas de pequeno porte desse setor estão respondendo as mesmas questões que você. Então, a gente está comparando abacaxi com abacaxi. Não tem pergunta não se aplica, porque senão não se aplica a várias coisas, né? Então, a gente está para todos os tamanhos e para todas as categorias. Também tem gente perguntando sobre restaurantes. Sim, é sobre restaurantes, A e B, né? Tem catering, então tem casa de shows, entretenimentos, com espaços maiores de eventos, né, pavilhões. Então, a gente veio realmente com um trabalho de plataforma bem específico para esse setor, e a gente vai falar mais na semana que vem. Queria ouvir de vocês, quem que vocês acham que precisa estar do seu destino aqui com a gente, dia 5 de novembro, às 15 horas, no Webinar 2, para ouvir mais sobre isso e para a gente começar a tangibilizar essas práticas. Quem mais do seu destino deveria estar aqui? Escrevam. A gente está falando, né, de tudo, tanto de secretaria, de empreendimentos, de pessoas, nomes. Quem que vocês acham que tem que estar, que vocês sentem falta? O prefeito. O prefeito. Então, vamos ver. A gente vai colocar aqui, público também, para a gente entender o que todos vocês que estão aqui online, a gente tem quase 200 pessoas aí online com a gente agora, então, o que vocês acham, quem vocês acham que precisa estar com a gente? Vamos pôr aqui as respostas para ouvir um pouquinho mais. Para encerrar, pessoal, a gente já tem 3 minutos do nosso tempo, então, enquanto a gente vai vendo aqui quem mais deve ser chamado para o nosso conteúdo prático da semana que vem. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria... Aí ficou pequenininho, eu não consigo mais ler, tá? Secretaria de Turismo de Meio Ambiente, pessoas do governo, prefeito e diretoria da ICMBio, boa, secretarias, bastante secretaria. Basicamente, a gente tem que convidar todas as secretarias. Obra, meio ambiente, turismo, sem dúvida nenhuma. Né? Gestores de forma geral. Então, assim, quem tá Empreendedores. Convidem seus hotéis, convidem seus restaurantes, convidem suas pousadas, tragam polícia, segurança militar, os organizadores de eventos, né? Lembrando que a gente vai mexer na ferramenta de eventos também, que vocês vão poder já fazer evento carbono zero, evento com contratos justos. Então, quarta-feira, 15 horas, a gente se encontra aqui de novo. Muito obrigado. Vai ficar gravado, né? A Embratur normalmente deixa gravado na plataforma deles. A gente também está no YouTube, vai ficar gravado isso. Caso alguém tenha perdido e você acha importante que essa pessoa acompanhe, vai ficar gravado. Engaje seu destino, convide as pessoas. A gente está em nossas redes sociais, também na Embratur, na ESG Pulse, na Unidestinos. Vocês têm o link de acesso para inscrição. Não precisa... Quem não se inscreveu para esse primeiro e quer se inscrever para a semana que vem, pode se inscrever também. E aí a gente continua essa jornada juntos e podemos fazer a diferença, sim. E é uma oportunidade para a gente virar essa chave agora. Muito obrigada. Gente, muito obrigado. Nossos contatos estão lá na tela de inscrição. Lá vocês têm acesso ao meu e-mail,
meu LinkedIn, o da Tati, da SG Pulse. A gente está à disposição aí para tirar dúvidas durante essa semana também, mas quarta-feira da semana que vem, horário marcado, conto com a presença de todos. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada, boa tarde, parabéns aí, obrigada pelo tempo e parabéns pela iniciativa de estarem aqui querendo mudar, fazer diferença. Um abraço, tchau, tchau.